Começa agora, Conversa de Lavoura, uma parceria em séries e Academia do Solo. Bem-vindos à Conversa de Lavoura, uma parceria em séries e Academia do Solo. Nosso propósito é trazer informações de qualidade para os agentes do agronegócio, sobretudo para quem se apoia em dados para tomar as melhores decisões no campo. Eu sou o Gabriel Daneluzzi, coordenador de marketing da Inseres. Hoje vamos conversar sobre manejo convencional versus taxa variável. Onde está o ganho real na fertilidade e na produtividade? Para essa conversa, temos um convidado especial, o professor Antônio Luiz Santi, que é professor titular da Universidade Federal de Santa Maria. Bem-vindo, professor. O senhor poderia se apresentar brevemente? Olá, meus amigos, todo o Brasil. Olá, Gabriel. Olá, Itamar. É uma satisfação imensa estarmos juntos aqui nessa conversa de lavoura, fazendo uma grande reflexão, uma caminhada de reflexão entre dois temas extremamente importantes para a agricultura brasileira. Sou professor na Universidade Federal de Santa Maria, campus de Frederico Westphalen, aqui no norte do Rio Grande do Sul, e estamos aí já há 23 anos trabalhando com agricultura de precisão, vemos as coisas nascerem no Brasil, começarem todo esse movimento, para chegar nessa grandiosidade que essa tecnologia tem. Só para contextualizar, agora já de início, a agricultura de precisão foi uma tecnologia que responsável para que o mundo saísse de 5 bilhões de pessoas para 6 bilhões de pessoas, ou seja, ajudamos aí a saciar a fome da humanidade. E é um pouco dessa jornada que eu quero dividir com vocês de mais de 2 décadas. Legal, professor. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom. E comigo, aqui, Itamar Natália. Olá, pessoal. Mais uma Conversa de Lavoura. Hoje a gente vai tratar no assunto que está no auge no momento. A gente vai falar de agricultura de precisão e agricultura convencional. A gente está vivendo em momentos um pouco mais complicados, na questão de investimentos, custo de fertilizantes e tudo mais. Então, é muito pertinente que a gente fale sobre isso. E nada melhor que trazer um especialista nesse assunto para a gente conversar. Para quem não me conhece, eu acredito que tem muita gente que já me conhece, Gabriel? Acho que já divulgou bastante a Conversa de Lavoura aí, Mas eu sou Itamar Natália, tenho especialização então em nutrição e educação de culturas de lavoura e também em agricultura de precisão. E gosto aí de conversar bastante sobre esses assuntos, principalmente que a gente trabalha diretamente no campo aí prestando consultoria, e isso é sempre importante ter informações, quentes, informações atualizadas. Professor, é uma grande satisfação conversar contigo, depois de 13 anos da cadeira acadêmica já, faz algum tempo, tá perdendo cabelo, já tá tudo mais mas que bom, que bom que a gente pode estar sempre contando aí com quem a gente teve contato, se atualizando a todo momento. E sobre esse assunto, já entrando no assunto, como diz aqui no Rio Grande, de vereda, professor? Compartilhando o mate aí, eu queria que tu fizesse uma contextualização e mais conceitual também. Qual que é a diferença, por esse manejo pela média, então, com a agricultura convencional, comparado com a taxa variada ou taxa variável, como alguns chamam? Uhum. Então, eu vou me dedicar alguns minutos aqui para explicar um pouquinho essa caminhada aí, nós precisamos, talvez, para o pessoal que vai nos assistir, muita gente tem um conhecimento já, talvez, profundo dessas tecnologias, mas muita gente, talvez, seja de uma geração mais nova, que não teve a oportunidade, de pegar o início de todo esse contexto. Nós temos que lembrar, e eu fico muito feliz por esse convite, porque eu conheço a Inseres desde a sua concepção, nós temos que entender que a agricultura de precisão é algo muito novo na história da agricultura mundial. Nós estamos falando de algo que surge na Europa, Inglaterra, enfim, meados de 1997, os primeiros pesquisadores aí, Balastreri, Mantovani, Moulin, trazem esse novo conceito para o Brasil em meados de 2000, 99, 2000, e as primeiras pesquisas, elas começam a partir de 2000, 2001.
Então, nós estamos falando algo de 25, 26 anos que começam as primeiras pesquisas. E ela chega no Brasil com um olhar do que vinha de fora, que era olhar a variabilidade da produtividade. O que acontece? Chega aqui no Brasil, dentro de um outro contexto, e se nota que a gente tinha uma limitação tecnológica, principalmente dentro das máquinas agrícolas, das colhedoras, para fazer toda essa construção, essa obtenção de dados baseado em produtividade. Então, o Brasil dá um salto muito grande, né, de olhar para a variabilidade de atributos de solo, especificamente no primeiro momento do aspecto químico, né? E aí isso faz com que surjam as primeiras consultorias, os primeiros trabalhos de entender essa variabilidade, né? E acaba puxando também a indústria a promover soluções, que foram os equipamentos aí para sair de um olhar pela média e poder não só ter o olhar e o diagnóstico da variabilidade dentro das áreas, mas como intervir, né? Então, a gente começa primeiro no Brasil com a aplicação de insumos saindo da média, trabalhando por zonas de manejo, por colocar com os equipamentos que a gente tinha em diferentes regiões, tentando fazer um ajuste um pouco mais rebuscado, e depois a indústria de máquina, rapidamente, 2003, 2004, já propõe soluções para nós chegar no que a gente vai falar da agora para frente, na taxa variada plena, que é poder gerar um mapa, né, levar esse mapa para dentro de um console e a máquina fazer essa distribuição conforme o planejado dentro do escritório. Então, assim, a gente precisa começar, né, com esse pequeno olhar, né? E claro que aqui eu não vou me aprofundar, mas teve que se ter uma série de modificações em vários setores, né? Por exemplo, nós tivemos que instrumentar a coleta de solo, né? Então, você coletava lá com uma pá, você coletava lá com um trado, né? Isso teve que se tornar a operacionalização muito mais ágil, mais rápida. Então, aí surgem os quadriciclos, os amostradores automatizados, os hidráulicos, né? Aí surge os laboratórios de análise de solo, tiveram que ser totalmente repensados, né? Para uma demanda lá de talvez 1.500 amostras no ano para 10, 12, 15, 20 mil amostras no mês, né? Então, vejam que isso mexeu com todo um arcabouço, né? Toda uma nova reorganização sobre o olhar da fertilidade do solo no país. E até é importante destacar, né, puxando um parênteses, um gancho, nessa questão de adaptação, tanto da tecnologia quanto dos laboratórios, e é imprescindível que a gente tenha um olhar muito cuidadoso para a questão da amostragem, né? O professor tocou nesse assunto, porque não existe cálculo matemático e não existe laboratório que conserte esse erro amostral lá no campo. Assim, traz acho que para nosso início de diálogo aqui, esse aspecto é extremamente relevante, por isso que eu deixei a bola meio picando. Por quê? Porque no passado a gente tomava muitas decisões, eu estou dizendo há 2 décadas atrás, nós tomávamos muitas decisões sobre, e aí o pessoal tem que entender que fertilidade representa em torno de 30% a 35% do custo de produção, né? Ano ruim, ano bom, faz parte do nosso custo de produção. Tá? E o que acontecia? Nós tomávamos, e ainda se toma, depois eu vou entrar nesse aspecto, muitas decisões sem informação nenhuma. E aí, assim, eu tenho certeza absoluta que foi as tecnologias da agricultura de precisão, foram as consultorias, foram as pesquisas que fizeram com que houvesse uma mudança gradativa na mentalidade, tanto de técnico quanto de produtores. Por quê? Porque você fazia análise de solo há 20 anos atrás simplesmente para ter um laudo para financiar um calcário, financiar uma adubo, né? A partir do advento da agricultura de precisão, você começa a olhar a fertilidade como ela sempre devia ter sido olhada, né? E aí, claro, que entra os primeiros trabalhos que foram feitos no Brasil foi exatamente comparar aquela amostragem tradicional com algo que a gente fala amostragem georreferenciada ou amostragem em grade amostral, seja ela aleatória ou não.
Tá? E aí, dentro do momento em que se amplia o diagnóstico dentro das lavouras, saindo de 1 para 50, 100 avaliações, vem junto também uma discussão sobre cuidados, qualidade lá no campo. E você traz algo extremamente relevante, né? Que, independente do que nós vamos falar aqui, da agricultura de precisão, a agricultura georreferenciada, ou uma agricultura convencional, o aspecto de amostragem de solo, ele é ponto central. Tá? Não tem como nós tomar decisão sem ter dados, sem ter diagnóstico. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção. E, segundo lugar, a qualidade dessa informação. Porque se eu coletar de uma forma errônea lá no campo, não tem laboratório que faz milagre, não tem algoritmo que faz milagre, não tem software que resolva um problema. Eu sempre falo para meus alunos, e falo também para os produtores, é a mesma coisa que você fazer uma coleta de sangue para fazer um diagnóstico, e você tem ingerido alguma coisa ou contaminado aquela tua coleta. Né? E se você contamina aquela tua coleta, você não consegue ter uma informação verídica, né? E aí vai tudo por água abaixo. Então, essa discussão aconteceu lá no passado, eu participei de muitas discussões de qualidade da amostragem, de qual é o tipo de equipamento que nós vamos usar para não contaminar a amostra, e camada de diagnóstico, e formas de nós coletar subamostras para ter uma amostra composta, de fato, que representa aquela realidade, né? E aqui eu não estou falando da agricultura de precisão só, né? Houve toda uma discussão sobre como que eu vou coletar de maneira mais assertiva no campo uma amostra convencional, ou para a zona de manejo, ou para ambiente de produção, ou então para um manejo georreferenciado. Né? E aí tem várias universidades, a própria Embrapa contribuiu muito nessa caminhada, né, de número de subamostra, camada de diagnóstico, aquela relação linha entre linha, enfim. Né, e se deu um salto extremamente qualitativo, né, se formou mão de obra também, depois a gente pode falar um pouquinho isso, né, que nós não tínhamos, ou as pessoas não eram preparadas para coletar solo. Hoje nós temos pessoas que só fazem isso, né, que são especialistas em coletar uma informação no campo. E isso não tem preço. E com grandes equipes, inclusive, né? Tem empresas aí com 50, 60, 100 amostradores, né? Que especificamente para isso. Né? E isso só me permite o gancho, né? Como italiano, eu sou muito conversador, né? Mas vocês estão me fazendo eu reviver muita coisa que a gente sofreu lá no passado, né? Eu tive o privilégio, assim, digo privilégio porque é para poucos, né? De ajudar a instrumentar os primeiros quadriciclos. Começamos lá tentando botar uma parafusadeira, queimava, tentamos botar outras, coletar com travo, cansava, no final do dia não tinha uniformidade de amostra, nós cansava, né? Até que a gente chegou hoje no que está por aí, e aí vejam que hoje eu faço parte da Comissão Brasileira da Agricultura de Precisão Digital, junto ao Ministério da Agricultura, e a gente ainda não tem uma estatística oficial qual o número de pessoas envolvidas dentro do setor. Depois a gente pode trazer esse assunto. Porque era algo que há 2 décadas atrás não existia, mexeu com a indústria de máquinas, mexeu com as consultorias, mexeu com as cooperativas, mexeu com a organização Brasil. Hoje nós temos a Associação Brasileira dos Prestadores de Serviços em Agricultura de Precisão, nós temos Comissão Brasileira da Agricultura de Precisão, nós temos a Associação Brasileira da Agricultura de Precisão, e tem, né, uma coordenadoria lá no Ministério da Agricultura, né? Tem um projeto de lei aprovado dentro da agricultura. Veja como o setor cresceu, como ele está pujante, e tem empresas aí com 50, 100 funcionários exclusivamente trabalhando dentro do setor. Então, mexeu também com emprego, mexeu com toda uma cadeia que era desconhecida dentro do agro. Né? E tem crescido cada vez mais, né? E vai crescer mais. E eu vou te fazer uma pergunta agora, porque eu sei que já vai cair essa pergunta para nós aqui. Alguém vai perguntar, se já não perguntou, né? Mas questão de quantidades de amostragem. Antes da gente entrar ainda mais para convencional também, falar mais dela, mas ainda em agricultura de precisão. Eu sei que tem um trabalho, salvo engano, tá? Me corrija se eu estiver errado, acho que foi com o Querubim, né, professor? Isso. Tamanho do grid amostral
para se determinar um ideal? Isso existe ou não existe? Tá, bom, jornalista Querubim, hoje foi meu primeiro orientado de mestrado, né, e hoje é um dos maiores referências... Vai estar aqui com a gente também, vai estar aqui com a gente também, já estamos alinhando. É uma das maiores referências no mundo hoje em carbono, né, me orgulho muito de colega do Gabriel do futebol, viu, professor? Ah, olha aí, ó. Bom, essa era uma angústia quando eu comecei a orientar na pós-graduação, já orientei 41 dissertações, né, mas a primeira que a gente orientou, e eu vinha, o meu doutorado foi na agricultura de precisão, né, concluí ele em 2007, mas antes de concluir o doutorado, eu também já era consultor na área da agricultura de precisão, tinha empresa, chegamos a gerenciar aí mais de 100 mil hectares em diagnóstico de fertilidade, tá? E era uma angústia, né? Porque sempre tinha aquele ruído, aquele embate quase que comercial, né? Mas a empresa tal faz uma amostra a cada 5 hectares, eu faço a cada 2, então eu tenho mais qualidade que você, mas daí virava em preço, virava em negociação, um ganhava negócio, o outro perdia negócio. E eu sempre fiquei intrigado com a parte técnica. E sim, esse trabalho, que inclusive está publicado na Revista Brasileira de Ciências do Solo, né, que é uma das revistas mais qualificadas do Brasil, dentro dessa área de solo, e esse é o que eu conheço, né, existem 3 trabalhos clássicos no Brasil de entender tamanho ou como representar melhor o diagnóstico na área. O que tem de inédito nesse trabalho que a gente fez lá nessa dissertação que eu orientei, resultou em 3 artigos, tá? Que nós criamos as diferentes malhas amostrais, desde 1 ponto a cada 0,25 hectares até 1 ponto a cada 4 hectares, tá? E nós fomos nas diferentes malhas, nas diferentes grades, fomos a campo e coletamos. Foi um trabalho caro, né? Deu, se não me falha a memória, 2.000 e poucas análises de solo que nós tivemos que mandar para o laboratório, analisar, enfim. Mas o que esse trabalho assim, nos ensinou? Tá? Primeiro que eu fiquei frustrado. Então, assim, eu achava que ia estralar os dedos e com uma análise geoestatística, rapidinho, eu ia achar, não, a melhor grade para latossolo é 1 ponto a cada hectare. O melhor forma de diagnosticar a cada 2 hectares. Tá? E eu digo, aí nós vamos revolucionar a forma. E não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque nós enxergamos naquele momento que cada atributo tem um comportamento, tem uma variabilidade. E depois, entendendo, acho que o Gabriel vem da área mais biológica, né, vai poder contribuir, nós trouxemos uma tecnologia da mineração, a agricultura de precisão, ela traz a geoestatística lá da mineração, das minas de diamante na África do Sul, e prever se tem diamante mais para cá ou mais para lá é uma coisa, porque isso está ali há centenas de anos. Agora, trabalhar com atributos biológicos, a variabilidade de uma matéria orgânica que é interferido por manejo, a variabilidade do fósforo que é interferido por manejo, né, por rotação, né, nós negligenciamos lá naquela fase inicial. Mas o que esse trabalho, assim, nos mostrou? Primeiro, que os atributos, eles têm comportamento diferente, se eles têm cada uma variedade. Então, o correto seria nós achar uma malha ideal para cada atributo. Não é funcional, não é aplicável, não vamos dizer assim, não é escalável, tá? A não ser que eu quero resolver só o problema de fósforo na minha lavoura, a não ser que eu quero resolver só o problema de potássio na minha lavoura, tá? Então, bom, mas... E aí, o que aquele trabalho também nos ensinou? Nível de assertividade também. E aí tem uma relação com a agricultura convencional. Porque o que acontece? Esse trabalho do Querubim, ele conseguiu mostrar, né, que muita gente diz assim, mas eu não vou fazer agricultura de precisão, fazer a amostragem georreferenciada, porque eu estou acertando, eu estou produzindo bem, eu estou indo bem. E aí nós conseguimos, com esse trabalho do Querubim, avaliar exatamente essas relações, nível de assertividade, tá? E aí, algo que foi muito disruptivo, muito importante, é que a gente viu assim, aquele cara que ele vai lá e coleta uma amostra na lavoura, tá? 2 amostras e tal, desde que bem feito, ele está acertando ali 60%, 65% da sua recomendação. Depois eu vou voltar a falar desse assunto.
Mas aquele cara, bom, e comparado com quem? Com aquele cara que não faz nada. Então, aquele cara que não faz nada e joga lá 300 quilos de adubo por hectare, a vida inteira, o vô dele fez isso, o pai dele fez aquilo, e ele está reproduzindo isso, ele acerta, por incrível que pareça, ele acerta. Quanto? Em torno de 45%, 50%. Por isso que tem gente assim, e anos bons, tá? Depois eu quero falar de anos bons e anos ruins, o que a agricultura de precisão pode entregar, né? Mas anos bons, que chove bem, que está tudo, questões climáticas, está tudo certo, tu fazendo de qualquer jeito, ou não fazendo nada, vai produzir lá 60 sacos de soja por hectare, vai entregar. Tá? O que a gente quer? Quer dar um salto de qualitativo e quantitativo de produtividade. E aí a amostragem convencional, comparado a não fazer nada, já eleva lá em torno de 15% a 20% de assertividade. Mas o que o trabalho do Kelvin lá mostrou também? Que quando eu faço um diagnóstico em grade amostral ali, já mais detalhado, né, uma amostra a cada 2 hectares, a cada 3 hectares, comparado com uma amostragem convencional, eu salto de 60% de assertividade, vou lá para 85% até 90%, dependendo do elemento. Né? Então, por exemplo, uma calagem, eu consigo acertar mais de 90% com um diagnóstico em grade comparado com uma amostragem convencional. Então, está aqui um pouquinho, né, da cereja do bolo, que é quanto eu estou disposto a enxergar ou melhorar a assertividade da minha lavoura. Porque se eu estou com um problema no joelho, eu posso achar que fazer um raio-x resolve o meu problema. Mas se eu fazer uma ressonância magnética, eu consigo enxergar melhor. Então, a agricultura convencional, pela média, ela tem sim a sua contribuição. E tem momentos que talvez a gente tem que dar um passo atrás e fazer essa reflexão. Né? Agora, comparado com a agricultura de precisão, eu tenho que assumir que ela tem em torno de 20% a 30% menos de assertividade, dependendo do elemento. Agora, não fazer nada, daí é um desastre. Né? E é isso que eu quero ponderar aqui. Né? Que algum diagnóstico nós vamos ter que fazer. Né? Professor, e existe algum cenário ou perfil de área onde a taxa variável não se paga? Tá. Olha, essa tua pergunta aí é matadora. Primeiro, assim, deixa eu contextualizar algo assim que é importante. Com o início da agricultura de precisão, estou falando 2006, 2007, aí, houve vamos dizer assim, um pavor do pessoal aí das indústrias de adubos, da indústria de calcário e, inclusive, da indústria de máquinas. Por quê? Porque quando a gente não tinha informação, o que começou a acontecer? Né? A gente começou a ter o primeiro diagnóstico, o primeiro mapa lá de coleta. Ia intervindo em taxa variada, melhorou a qualidade. Coletava de novo, ia para o terceiro ciclo, vamos dizer assim, 5, 6 anos aí. Tá? Melhorou. Chegou um ponto que a gente estava com a área praticamente homogênea naquele elemento. E aí surgiu um ruído, vamos dizer assim, uma dúvida científica. Bom, mas agora, então, a agricultura de precisão não deixou de ter sentido dentro da minha área. Então, o que eu vou fazer com aquela máquina que eu comprei para distribuir em taxa variada se agora a minha área está homogênea? O que eu vou vender um insumo aí se agora o cara vai praticamente cortado? O que acontece? Né? Sim, tem ciclos, tem momentos em que eu posso, se eu tenho já banco de dados, informações. E aí o banco de dados aqui, Gabriel, eu não estou falando só de ter banco de dados de agricultura de precisão. Eu tenho que ter histórico de fertilidade, nem se tratando de fertilidade. Tem produtores que fazem com maestria isso, dentro de sistemas ou dentro de anotações na propriedade, mas fazem. Sabe o dia que coletou solo, quando coletou solo, como é que estava o fósforo lá em 2000, como é que estava em 2004, como é que estava em 2008, como é que estava E assim vai, e ele sabe se tem que botar mais, tem que botar menos. Isso é gestão de banco de dados. Né? Sim, tem anos, né, e anos que estão com... Nós temos com problemas aí internacionais, que a gente não tem controle sobre guerra, não temos controle sobre dólar, não temos controle sobre importações.
né? Tem momentos que a gente tem que ter a hombridade, né? Vamos dizer assim, e uma visão técnica de talvez não intervir em taxa variada e voltar para uma média. Mas eu posso fazer isso quando? Quando eu tenho informação, quando eu tenho dados. Tá? Não estou falando de cortar adubo, porque isso aqui é uma economia besta. Desculpa a expressão. Mas qual é o conceito da agricultura de precisão? É otimizar os recursos investidos. E a otimização passa, em algum momento, eu talvez tenha que tirar o pé e não fazer aquele investimento em correção, e eu vou fazer uma manutenção. E se eu vou fazer uma manutenção, eu posso sim fazer alguns ajustes, fazer algum trabalho que eu posso me dar o luxo numa safra específica, num ano específico, numa questão específica, em algum talhão específico, não preciso fazer isso em toda a propriedade, que eu acho que a gente tem que sair da ótica de fazenda, nós temos que vir em nível de talhão, né? E eu posso sim gerenciar alguns talhões, posso gerenciar sim alguma safra pela média e ajustar os meus custos de produção e, obviamente, com aquele, volta o conceito de agricultura de precisão, que é otimizar os recursos para maximizar os resultados. Então, eu tenho, esse é o grande dever da agricultura de precisão, de fazer com que eu racionalize o insumo desde que eu não penalize produtividade. E por que eu estou falando produtividade? Talvez nós devemos falar nem produtividade, lucratividade, porque não adianta eu produzir 100 sacos de soja por hectare e o meu custo ser igual a um cara que produziu 70. Então, produtividade, né? Bati recorde de produtividade. Tá, mas e como é que ficou a tua lucratividade? Não mexeu. Cara, não tem lógica, tá? É óbvio que nós temos que produzir comida para o mundo, mas nós temos que caminhar junto. Rentabilidade, que é o que mais importa no final do dia, e produtividade, né? Então, sim, tem cenários que a agricultura de precisão ela deixa de ser importante momentaneamente. Como é bonita a agronomia, né? Cheia de depende. Depende de um monte de coisa. A resposta mais assertiva que um agrônomo dá para o produtor é o que depende. Aí ele começa a analisar os... É que assim, me permita aqui como coisa de professor, eu não posso deixar... Né? Vejam bem, o pessoal que vai nos assistir, né? A agricultura de precisão, ela veio com o propósito de elevar o nível de assertividade. A própria agricultura convencional, quando eu falei lá de fazer uma amostragem simples, né, pela média, tá, também é para elevar o nível de assertividade. Tá? Só que o que acontece? Nós não podemos generalizar, porque essa é a mágica. A palavra depende, ela existe na cabeça do agrônomo exatamente para dizer o seguinte: cara, não é para fazer igual em tudo, não é prescritiva. Na década de 80, na década de 90, eu me formei, né, no ano 2000, mas eu peguei o auge, assim, que nós estávamos numa agricultura totalmente prescritiva, que pegava lá, né, um manualzinho, né, que tinha até lá, seja doutor da sua soja, seja doutor do seu feijõeiro, seja doutor do seu trigo, você estudava aquele beabá, aplica isso, faça aquilo. O que acontece com o advento da tecnologia? E essa mudança de mentalidade no meio dos produtores agronômicos, eu me atrevo a dizer que quem promoveu foi as tecnologias, a própria agricultura de precisão. Porque ela começou a dizer assim, cara, mas tu tá botando 300 quilos de adubo por hectare, mas tem lugar que precisa 500, tem lugar que precisa 100. Então as coisas não são todas iguais. Né? E nós não enxergava isso no passado. Quer dizer, não é enxergar, nós não tínhamos ferramenta para enxergar. Se hoje nós temos ferramenta para enxergar, por que nós continuamos fazendo tudo igual? Né? Então, mesmo nos anos difíceis, nós não podemos ou não temos assim o direito, eu diria, sobre a saúde do solo, de dizer assim, não, então esse ano tá ruim, o preço do adubo disparou, tal, eu tenho 50 talhões na minha fazenda, vou passar a régua, vou botar um adubo só em todos os talhões. Não. Vou fazer tudo igual. Não, porque tu tem 50 cenários diferentes. Pode ser que 10 sejam iguais, mas se você tem banco de dados, você tem informação, tu pode jogar, talvez um pouco menos audácia, menos investimento, mas tu pode fazer coisas maravilhosas do ponto de vista agronômico, mesmo assim. Tá? E essa
isso que acabou de falar vem muito ao encontro a frases que eu ouço no campo que, o meu pai nunca fez assim, a gente nunca fez assim, e eu acho que isso tem que ser desmistificado. E na primeira conversa que a gente já teve aqui com o professor Elmar Floss, ele falou sobre a evolução que as plantas sofreram. A gente, falando da soja, a gente diminuiu o sistema radicular, a gente encurtou muito o ciclo, está produzindo menos palha, né? Diminuiu o porte, a arquitetura da planta, a genética mudou, a exigência aumentou em um período mais curto, está produzindo mais, então mudou tudo. Aquela receita de bolo de 200, 300 quilos de 5, 20, 20, que é o que foi muito utilizado, ela cai por terra porque ela não funciona mais. Pode até funcionar como o senhor falou aí, para assertividade 30%, 20%, 30%, que é muito pouco. E em cima disso ainda, professor, do que o senhor acabou de falar, a gestão desses dados ela é de extrema importância. Porque se a gente vai trabalhar talhão a talhão, como o senhor falou, cada talhão tem diferença. Eu tenho um talhão aqui, tem uma estrada cortando no meio, do outro lado tem outro talhão, são cenários diferentes. E a gente precisa considerar isso sempre. Tratar esses atributos organizados é muito importante, né, professor? Vou puxar um pouco a brasa passada aqui da Inseres, também, do pessoal da Inseres. Porque essa organização não pode ser feita de qualquer jeito. Porque tu transforma a agricultura de precisão em agricultura de prescrição, que aí não vai trazer o resultado que se espera. Então, esse entendimento também é importante, né, professor? É a parte mais importante. Tá? Eu digo assim aqui, o que tem de maior valor. Você falava no passado, né, e depois meio que desapareceu essa discussão, inclusive nas redes sociais, mas vou puxar ela aqui, nós vamos para a rede. Né? O petróleo do futuro é os dados. Tá? Se dizia isso. Que os dados é o que vale. Né? Eu ontem publiquei, inclusive, recentemente, agora publiquei, dia 24 de março, publiquei na minha rede social um trabalho inédito que a gente fez, que inclusive não está publicado ainda, que a gente conseguiu quantificar, Itamar e Gabriel, que deu definir a genética que eu vou colocar no meu talhão. Botei lá a sementinha de soja da cultivar tal lá na lavoura. Tudo que eu faço em termos de o adubo que eu coloquei, por que eu botei, quando eu botei, os insumos que eu coloquei, até colher, né? Uma planta de soja, ela representa, em termos de banco de dados, 0,15 kbytes de dados. E uma planta de milho, né, a população é menor, ela valoriza mais, ou seja, né, ela tem em torno de 0,26 kbytes de dados. Talvez a gente nunca falou sobre isso. O que representa? Quando eu tiro uma foto lá com o meu celular, ela tem uma memória, vamos dizer assim, um banco de dados. E esse eu diria assim, que é a coisa mais valiosa dentro de uma propriedade. Por quê? Porque a coisa mais triste que tem é tu perguntar assim, olha, como é que o senhor foi de produtividade há 2 anos atrás? Pá, cara, não sei, eu acho que naquele talhão produziu tanto. E o que adubo o senhor colocou lá naquele talhão? Pá, cara, não vou lembrar a fórmula, nem a quantidade, acho que botei uns 300 quilos, não sei a fórmula. E o que é pior, às vezes, né, que é básico dentro do manejo da fertilidade. Quantos anos faz que o senhor não aplica calcário na lavoura? Eu acho que faz uns 4, 5 anos. Ou seja, veja assim, que independente, tá, de eu ter uma maior tecnologia, que eu já estou na agricultura digital, ou estou na agricultura de precisão, ou estou na agricultura digital combinada com a agricultura de precisão, ou estou na agricultura convencional, tá? Eu preciso ter histórico. Nós somos história. Qual é a história do Santi? Qual é a história do Itamar? Qual é a história do Gabriel? Se nós não tiver, e geralmente a gente imortaliza, né, as nossas histórias com fotos, e vamos guardando foto, olha, essa aqui é a foto que eu tirei lá tal dia que eu viajei e tal. E é assim que nós precisamos ter da propriedade. Por quê? Senão eu não consigo tomar decisões. Por quê? Porque eu vou repetir mesmo os erros. Eu vou repetir as coisas que eu já fiz no passado, que eu não lembro que eu fiz, e continuo errando. Né? Então, assim, a gestão de dados é algo extremamente importante dentro da propriedade. E hoje nós temos algo, né? O produtor tem que entender isso. Tá? Os colegas agrônomos têm que entender isso. Hoje nós temos ferramental, né?
né? Não é porque temos aqui uma conversa de lavoura com os amigos do Insérie, né? Mas, assim, nós temos ferramental que nós não tínhamos no passado. Tá? E hoje ferramental que fazem com que a gente saia de anotações em caderno, que depois você perde, anotações em planilha do Excel, que às vezes ajuda, né? Muitos sistemas funcionam integrando, buscando, né? São retroalimentadas por planilhas do Excel. Vem dados de laboratório em planilha do Excel. Mas hoje tem sistemas que te permitem tu buscar rapidamente informação, como é que estavam as coisas lá 10 anos atrás, né? Cruzar a informação e tu tomar decisões. Não estou falando na área de agricultura de precisão, estou falando, inclusive, de banco de dados, de gestão de informação. E nós precisamos, nos próximos anos, eu vejo assim, essa geração, que eu vou fazer 49 anos, bem na minha geração mudou tudo, não tinha, né? Entrou celular, entrou internet, entrou várias coisas. Mas, assim, essa geração que está assumindo a gestão nas propriedades, essa geração que está dando sequência na assistência técnica, é inadmissível que ela não comece a olhar sistemas de produção. Tá? Nós olhávamos muito fragmentado. O Santi era bom em fertilidade, o outro era bom em química. Ainda nós somos, vamos dizer assim, agrônomos com certas especialidades. Mas a lavoura, ela requer integração dessas expertises. Tá? Porque você falou aí, né, sobre genética. Hoje nós temos genética de ponto que é uma Ferrari na lavoura. Mas, essa Ferrari, que é essa genética que tem capacidade de me entregar mais de 100 sacos de soja por hectare, híbridos de milho que tem capacidade de entregar 200, 300 sacos de milho por hectare, depende se é safra, safrinha, né? Mas ela precisa de uma estrada pavimentada. Não adianta eu botar uma Ferrari e correr numa estrada de chão. Tá? E aí o que acontece? Quem é que vai pavimentar? Quem é que vai dizer se eu vou botar um Jeep correr, ou vou botar uma caminhoneta, ou vou botar uma Ferrari? O Safari de Porsche, né, Gabriel? De novo, volta a frase de novo. Fazer Safari de Porsche não dá certo. Não dá, cara, não dá. Então, assim, banco de dados vamos dizer assim, a coisa mais valiosa que tem dentro de uma propriedade. Quer dizer, aliás, o que vale mais é a vida das pessoas, saúde. Segundo lugar é solos, que depois eu vou falar, que é o ativo mais importante que eu tenho dentro da propriedade. Máquina deprecia, benfeitoria deprecia, e é o que fica o solo, né? E eu diria assim, junto com o solo, taco a taco aí, é banco de dados. Né? Quanto mais informação eu tenho, mais eu sei, menos eu erro. Isso é tão importante, professor, e acompanhar a evolução ao longo dos anos, tem que ter registro. E você pegar uma planilha, como o senhor falou aí, ou uma anotação de caderno, e olhar um ano para o outro é muito mais difícil. Né? Hoje já se tem ferramentas digitais que fazem isso com maestria, né? Atributo por atributo, a gente pega uma análise de solo aí, dependendo da análise que tu fizer, né? São 15, 20 atributos dentro de uma análise de solo, então não é fácil você simplesmente olhar, aí tu começa a acumular anos, 10 anos de acompanhamento, olhando numa folha de caderno, não é fácil. Né? A gente tem, de novo, chão assado para Inséries, mas eu conheço muito bem a plataforma, eu trabalho com ela há 5 anos, em que você tem um BI, por exemplo, que você consegue traçar gráficos de evolução atributo por atributo, né, ao longo dos anos. E aí você vê lá um ano, opa, 2023, 2024 aqui, deu uma queda no fósforo, o que aconteceu? Uhum. Aumentou o fósforo, fiz uma análise 25, o que aconteceu que esse atributo aumentou? Volto lá para a questão climática, deu um veranico aqui, não teve a extração que deveria ter acontecido, ou a exportação, no caso, eu tenho esse atributo que se acumulou nesse ano. E essa gestão é importante num ano como esse, né, que a gente está vivendo uma questão de fertilizantes um pouco mais complicadas, e as previsões ainda são assustadoras, né? Em que essa gestão ao longo dos anos e esse acompanhamento formam as curvas de calibração, então, mesmo que seja a grosso modo, mas que a gente consegue tratar dentro da nossa propriedade uma forma de trabalhar melhor essa gestão do fertilizante. E esse olhar só é possível com dados. Não consegue fazer uma prescrição bem feita se você não tem histórico.
aquela receita de bolo que você pega, como o senhor falou aí dos manuais, tem que aplicar tanto, para cada propriedade funciona de forma diferente. E é o que a gente sempre tenta fazer. Itamar, tem uma coisa assim que eu digo sempre, e eu não vou perder a oportunidade de dizer aqui também, né, de que gestão de solos, fertilidade, a parte física, a parte biológica, né, ela envolve amor. Tá? Por quê? Porque eu preciso amar meu solo. Tá? E geralmente, por que envolve amor? Porque tem muita psicologia, por incrível que pareça, tem muita psicologia por trás. Porque eu estou trabalhando com algo que eu não enxergo às vezes. Mas eu tenho um teor de fósforo baixo lá no solo. Eu só sei que tem um teor baixo se eu fiz o diagnóstico. Então, olha a importância de ter uma amostra de solo. Seja simples, seja em agricultura de grão. Se eu não enxerguei na análise de solo que o fósforo está baixo, eu jamais vou fazer investimento para que o fósforo aumente. Né? E aí tem um outro detalhe, né? Por que é psicológico? Porque, olha aqui, ó, veja que em outras áreas do conhecimento agronômico, né, que envolve custo, que envolve desafios, mas vou dar um exemplo da área da fitossanidade. Eu tenho certeza que grande parte dos produtores hoje não faz aplicação para ferrugem no escuro. Comprei, vou dar 6 pauladas aí de fungicida. Olha clima, faz monitoramento, daí, tem um alerta aqui e tal. Então, já faz gestão de dados na área fitopatologia. Pragas, o cara está lá, tem o pragueiro, olhando praga, vê dinâmica, vê clima, veja que está integrando dados. E o que nós, na área de solos, e tanto que uma preocupação gigante, é palestra para tudo que é lado, é evento todo para lado. E solos não. Solos raros, as empresas, raras as situações que nós discutimos solo, que nós fizemos palestra sobre solo, que nós pensamos solo. E aí está um dos grandes erros, né? Porque, e é bastante psicológico, eu falo para vocês, porque quanto menos é palpável, mais se eu não enxergo as coisas, eu não faço. Por isso que lá, quando começou a agricultura de precisão, a gente dizia assim para os produtores, olha, meu amigo, tu está preparado? Porque vinha uma conversa assim, faça agricultura. Tinha muito picareta no início. Né? Os picaretas deram uma desaparecida. Mas assim, faça agricultura de precisão que você vai gastar menos adubo. E eu dizia, olha, cara, que não é assim, cara. Tu faz quantos anos que tu aplica calcário? Uns 10 anos. Então, olha, meu amigo, tu vai ver uma análise aí da tua lavoura que talvez tu vai ter que botar umas 10 toneladas de calcário por hectare. Tu tá preparado para enxergar a dor e não tratar ela? Tu tá preparado para ver lá que o teu fósforo está lá embaixo? E daí tu vai dizer assim, cara, mas o fósforo está baixo, ele vai ter alta relação com produtividade e eu não tenho dinheiro para botar o fósforo, para fazer a correção. Então, muita gente tomou esse choque lá atrás porque começou a ver coisas que ele não via e ficou ansioso porque não tinha como investir. Aí que surgiu uma recomendação lá atrás, que a gente dizia assim, cara, não faça agricultura de precisão em toda a área. Começa aos pedaços, começa aos poucos, porque não adianta ter o diagnóstico e não intervir. Não adianta eu ir lá no médico, lá, fazer um monte de análise lá e dizer assim, cara, agora tu tá com câncer. E eu venho para casa e sigo minha vida normal, como se nada tivesse acontecido. Cara, eu não vou dormir, eu não vou me alimentar. Por quê? Porque eu tenho que tratar o câncer, eu tenho que fazer quimioterapia, eu tenho que fazer alguma coisa. E na área de solos é a mesma coisa. Então, assim, né, nós precisamos ter o amor para o solo. Porque, assim, cara, eu tenho que encarar uma análise de solo. Aí eu vou puxar uma outra discussão aqui para depois nós... Quanto custa uma análise de solo no custo total de produção de uma propriedade? Tem um trabalho clássico que saiu da UFSM, lá no início, que tu fazer o mapeamento de fertilidade na lavoura, uma amostra por hectare, tá? Incidia em menos de 1% do custo de produção total da lavoura, daquele hectare. Então, assim, tu pegando 1 hectare, todo o custo de produção que tu bota ali dentro, e tu fazendo uma análise naquele talhão, com o custo de interpretação, com o custo de fazer o mapa, com o custo de laboratório, incidia em menos de 1%. E eu tenho 35% da fertilidade impactando o meu custo de produção. E eu não puxo do bolso para 1%
para tomar decisão em 35. Vejam que é um pouco psicológico. Já estou dizendo isso por quê? Porque todo mundo sabe que fertilidade é importante, que todo mundo sabe que qualidade do solo é importante, mas aí qualquer problema que oscila aí, a primeira coisa que se corta é conhecimento. A primeira coisa que se corta é uma amostragem de solo. Às vezes eu faço 2 aplicações de fungicida a mais e não faço uma amostra de solo. Olha como não fecha as coisas. Entendeu? Além da química, então, professor, na biologia do solo, o que a gente tem que olhar para complementar, para ajudar a gente? Ótimo. Tá? A gente está falando muito da contribuição da agricultura de precisão dentro de um dos pilares aí da qualidade do solo, né? Hoje é um termo... A gente falava muito em qualidade do solo, até 2010, por aí, né? Tem que cuidar da qualidade do solo. A qualidade do solo é olhar a química, a física e a biologia. Né? É inevitável que a química adiantou mais rápido, porque ela se tornou escalável. Eu vou lá e coleto o solo, eu mando para o laboratório, já recebo um laudo, já tomo uma decisão. A parte física, ela já está bastante avançada, né? Nós sofremos muito, a própria agricultura de precisão teve seus altos e baixos, se desenvolveu o penetrômetro, se desenvolveu equipamentos para condutividade elétrica, vários sensores aí para tentar diagnosticar, né, a qualidade física do solo. Né? Esbarramos aí em número de subamostra, esbarramos em camadas de diagnóstico, esbarramos em problemas de variação de textura, de umidade, enfim. Né? Mas ela avançou, né? Avançou. E aí a biologia ela entra também numa outra esfera, porque o conceito de análise de solo para fins de diagnóstico biológico, ele não existia há alguns anos atrás. Hoje nós estamos falando da possibilidade de eu coletar a mesma amostra de solo que eu coleto solo, mando para o laboratório fazer o diagnóstico da química, tá? Os laboratórios também conseguem, muitos laboratórios, conseguem me devolver aí a análise de enzimas, né, de uma beta-glicosidase, o ciclo do carbono, a ariosulfatase, o ciclo do enxofre, uma nitrogenase, o ciclo do nitrogênio, uma fosfatase, o ciclo do fósforo, né? São mais de 500 enzimas que nós temos, né? Mas algumas já estão em rotina. E outros diagnósticos, né, que são a própria, essa questão de DNA do solo, né, de toda essa atividade. Né? E isso veio junto com, a partir de 2010, surge um novo conceito que não é só qualidade do solo, é saúde do solo. E saúde do solo é mais amplo. Por quê? Porque envolve um olhar sobre o sistema de produção. E aí a tua pergunta, Gabriel, ela vem exatamente disso. Olha o que acontece na agricultura de precisão, eu mais ou menos ponderei aí dentro de uma escala, que a partir de 2015, 2016, nós começamos a ter um olhar da agricultura de precisão mais clássica, que era aquela em amostrar solo, fazer o mapa de fósforo, fazer a intervenção de um superfosfato triplo, por exemplo. Início, meio e fim. Hoje nós temos um olhar sobre a agricultura de precisão, né, de sistema de produção. E aí a gente está surgindo um novo termo aí, que ainda, se vocês botar no Google, inteligência artificial do Google, vai ver que ainda tem algumas confusões, mas recentemente eu dei um treinamento falando exatamente a diferença entre zona de manejo e ambiente de produção. Então, hoje a gente está falando com um olhar de ambiente de produção. O que é ambiente de produção? Não deixa de ser regiões homogêneas dentro do talhão, mas são regiões que têm diferença em 3 aspectos. Ou diferença de produtividade, a planta é o principal sensor, que a zona de manejo não necessariamente, posso pegar lá um mapa de fósforo e aplicar manchas diferentes. Tá? Zonas diferentes de fósforo mais baixo, fósforo mais alto. Aqui não, eu estou falando em histórico de produtividade mais alto e mais baixo. Ou eficiência, eu tenho comprovado ali que tem maior eficiência do uso da água, isso serve muito para irrigação. Tem lugares que eu tenho maior armazenamento, lugares menos armazenamento de água, diferença de lençol freático, diferença de textura, e eu tenho eficiência do uso da água. Ou posso ter eficiência do uso de nutrientes, que ao longo do tempo eu acumulei mais matéria orgânica, maior CTC, maior
né, capacidade de troca de cátions, maior saturação de base, eu tenho uma eficiência, eu preciso botar menos adubo para produzir a mesma coisa, eficiência. Ou então ambiental, que é um termo mais novo, né, que agora tem a ver com pegada de carbono, tem a ver com essa questão, porque eu posso ter o uso da agricultura de precisão, o ambiente de produção, lugares que eu tenho um estoque maior de carbono, um estoque menor de carbono, eu tenho uma capacidade, países europeus já usam isso, né? Eu posso investir mais em insumos sem risco de dano ambiental. Então, vejo que a gente começa a ir para um outro patamar. Todos estão preparados para isso? Não. Tá? Esse é o desafio da agricultura do futuro. Tá? De nós sair daquele cara lá que simplesmente acha que produzir 70 sacos de soja tá bom, fazer com que ele faça coisas diferentes dentro do sistema, para aumentar a sua rentabilidade e aumentar a sua produtividade. Por isso que aí a gente começa, vai ter que ter um olhar, e quando a gente congrega química, física e a biologia, não tem como nós não falar de plantas de cobertura, não tem como nós falar de rotação de cultura, não tem como falar de planejamento conservacionista, não tem como nós falar, né, de um olhar a médio e longo prazo, porque nós olhamos muito na agricultura brasileira para a safra. Terminamos de colher a soja, agora tu pergunta para muito produtor, o Brasil já tem uma grande parte da soja colhida, pergunta agora para o produtor, o que o senhor vai plantar agora? Não sabe. Como é que o senhor está preparado para a próxima safra de soja? Tem que esperar. Cara, antes de colher essa soja, já tinha que saber o que eu vou plantar, quando vou plantar, que adubo vou usar. A gente não faz planejamento futuro. A gente está apagando sempre incêndio. Então, a gente agora, assim, o advento que eu vejo da agricultura de precisão é caminhando para nós ir para ambiente de produção, enxergar o todo. Não tem como eu olhar o Sante, só o braço do Sante, só a perna do Sante, só a cabeça do Sante. Tem que ver o Sante. Né? E tem coisas que são palpáveis, que são material, uma análise de solo. Tem coisas que são um pouco mais abstrato, que é o lado mais da memória do solo. Né? Mas nós temos que administrar e nós temos ferramenta para administrar. Isso que é o bacana. E, inclusive, há uns 20, acho que faz 20 dias mais ou menos, eu estive com o professor Telmo e a gente discutia sobre isso. Inclusive, ele falou uma frase que eu achei bem pertinente. Se as empresas de agricultura de precisão não se adaptarem à utilização de gerar, então, esses ambientes de produção, elas vão sair do mercado. Por quê? Porque a evolução genética está fazendo essa própria seleção. As cultivares estão mais exigentes, um período mais curto, em que a gente precisa tratar o solo justamente com isso. E a gente citou exatamente isso o que o senhor acabou de falar, a questão da CTC do solo, a textura, ela é de extrema importância, né? A gente sabe que isso influencia muito na qualidade do solo e próprio manejo. O teor de matéria orgânica, o senhor falou muito bem do carbono, tem uma relação direta, inclusive com a parte biológica, né? A gente vai estar nos próximos dias conversando com a doutora Ieda aqui também sobre a questão das bioanálises, né? Falando mais aprofundado sobre esse assunto. Então, esse olhar clínico, vamos falar assim, né? Muito bem diagnosticado em todos os aspectos do solo, ele vai gerar o ambiente de produção que vai ser muito mais assertivo. E a gente já vê, né, as empresas que são mais tecnificadas, que têm maior pesquisa, um aprofundamento maior sobre esse olhar clínico, então, já fazendo isso, né, professor? E delimitando essas regiões nos saludes. É óbvio que para chegar nessa caminhada, eu venho trabalhando isso já há algum tempo, né? A gente só consegue, aí, graças, inclusive, a algumas ferramentas da agricultura digital, algumas ferramentas de inteligência digital, né? Que a gente, talvez na agronomia, se assusta, né? O uso de algoritmo, né, na agricultura. Cara, algoritmo, eu digo assim, é a fórmula de bolacha da avó, né? Se tu não acerta a bolacha lá, se tu não botar, tem que botar 4 ovos, tem que botar 4 ovos, tem que botar 2 xícaras de farinha, 2 xícaras de farinha. Mas tu tem que montar e tem uma sequência, né? O que é mais importante, o que é menos importante. E para definir ambiente de produção é mais ou menos por aí, né? Hoje a gente, eu trabalhei bastante aí com, a gente chama de pesquisa reversa, né? Pesquisa reversa é tu pegar o fim e do fim vindo para ver o que explica. Qual é o fim? Fim é produtividade.
né, ou lucratividade na agricultura. No final do dia, no final da safra, não adianta dizer, mas botou o produto A, produto B, botou a lanço, botou incorporado na linha, fez agricultura de precisão, fez taxa fixa, fez taxa variável. O que importa é o seguinte, o que me trouxe de benefício. Tá? Porque tem que pagar a conta. Nós vivemos um cenário desafiador no agro brasileiro, por conta, claro, de guerra, por conta de preço de insumo, agora abalado pela essa questão, talvez até de desabastecimento de combustível, preço exagerado, mas assim, no final do dia, tem muita coisa que a gente pode e deve fazer dentro da porteira, né, dentro da propriedade, que a gente não faz. Uma delas é essa questão aí de rotação de cultura. Tá? Nós temos aí há 50 anos de plantio direto, 54 anos de plantio direto no Brasil. E por incrível que pareça, nós estamos discutindo rotação de cultura. Porque as pessoas não fazem rotação de cultura. Eu tenho vários trabalhos aí mostrando, né, incrementos de produtividade de 30%, 40% só mudando o sistema de produção, retroalimentando o sistema de produção. Né? E como nós estamos falando aqui em comparar, eu quero resgatar esse tema, comparar, né, o ano o momento, o talhão, se eu posso tirar o pé, talvez, de um investimento numa agricultura de precisão em grade, né, e fazer um trabalho um pouco mais simples, quem que pode fazer isso? Quem tem informação. Se eu tenho informação, que eu digo assim, cara, o que acontece no futebol? Eu não sou muito fanático, mas por que às vezes um time vai lá jogar com o time reserva? Qual é o nosso time reserva aqui entre a agricultura e a agricultura de precisão e a agricultura convencional? Nosso time reserva é a agricultura convencional. Mas se o meu jogo está ganho, eu sei que eu vou produzir lá 90 sacos de soja esse ano, porque eu sei que o clima vai correr bem, vai chover bem, porque eu tenho um estoque de fertilidade no solo adequado, porque eu estou com uma genética preparada para aquele ambiente, cara, eu posso me dar o luxo naquele jogo jogar com as reservas. Cara. Mas ele treina também, né, professor? Claro, também treina. Claro, mas aí que nós temos que chegar, né? Fazendo essa analogia, porque às vezes uma analogia a gente consegue ir mais longe, mas o reserva ele joga e talvez joga mais, porque eu sempre digo assim, ó, o que é melhor? Eu ter uma análise de solo a cada 10, um talhão lá, pegar um talhão de 50 hectares, eu ter 2 amostras bem feitas, mandar para o melhor laboratório, mandar para o cara que é fera interpretar aquela informação e comprar o melhor adubo, ou pegar um louco aí que não sabe nada, vai lá, coleta de qualquer jeito, joga de qualquer jeito, manda para um laboratório clandestino, um laboratório picareta, né? Pega um cara que nunca leu nada, não sabe nada de fertilidade do solo e te diga assim, cara, bota. Então, assim, não estou dizendo que a tecnologia não é importante, eu sou apaixonado, eu vivo a tecnologia há 23 anos, a metade da minha vida eu vivi em função da agricultura de precisão. Né? Mas, assim, tudo tem que ter capricho. Meu querido e eterno amigo Dirceu Gassi diz assim, ó, o que move a agricultura, o que faz a agricultura ser melhor, mais pujante, mais assertiva, é capricho. O capricho tem que vir em primeiro lugar. Né? Então, aquele cara o cara que vai dar certo, aquele cara que vai fazer uma taxa variada, ou é aquele cara que tem qualidade do plantio direto? Aquele cara que não faz rotação com milho há 15, 20 anos, na produção de soja em rotação com milho, seja safra, seja safrinha, ou aquele que faz 20 anos que só planta soja, trigo, comparado com o sucesso da agricultura de precisão, naquele cara que usa mix de planta, que faz um consórcio, que preenche a janela, que não tem erosão dentro da propriedade. Vejam que aí eu volto a algo que a gente não fala, que é amor pelo solo. Né? E o amor faz a gente investir mais ou investir menos. Um pai, uma mãe faz isso com os filhos. Né? Quem ama, cuida. Quem ama, investe como precisa. Né? E os dados estão fazendo nós investir como nós precisamos. E o senhor falou de receita de bolacha da avó. Eu lembrei de um termo que o meu amigo Sandro, aí, que é da parte mais de desenvolvimento e trabalha mais por trás da tecnologia, da plataforma, ele usa um termo que diz pintar bolacha. E fazendo uma fofoca aqui, professor, mas tem muita empresa assim, que só pinta bolacha. Infelizmente é isso.
E aí acaba que mancha um pouco também essa visão. E esse pintar bolacha, eu não falo só da agricultura de precisão, mas também agricultura convencional. A amostragem feita de qualquer forma, né, uma subamostra ali, e faz uma amostra composta de uma subamostra, mais ou menos assim na análise de solo. Isso é um grande problema. A gente volta naquilo que a gente falou lá no começo da nossa conversa, que é questão de qualidade da amostragem. Até se pudesse dar um direcionamento nessa questão de amostragem composta, né, o que os dados mostram hoje, um mínimo de subamostra e tudo mais, se pudesse discutir um pouco disso também, acho que é pertinente, porque essa pergunta vai cair aqui também. Certo. Bom, primeiro eu vou separar em 2 momentos, por medo de ser bem curto. Tá? Nós vivemos a agricultura de precisão, e nós estamos pagando um preço muito caro hoje, nível do Brasil, pelo advento da picaretagem. Tá? Eu uso isso, um termo, o advento da picaretagem. 2007, só para vocês terem uma ideia, eu era prestador de serviço, estava terminando meu doutorado, só aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos aí quase 70 prestadores de serviço em agricultura de precisão. Não tinha, as cooperativas não estavam atuando. Era a gente que aprendia a fazer um mapinha lá no software, tá? Assistia uma palestra, ficava entusiasmado, largava um emprego, aprendia a mexer num software, ia para o Paraguai, comprava um GPS Garmin, amarelinho ou azulzinho, né? E se botava, que nem louco, né? Arrumava uma pá, um trato qualquer e se atracava a fazer as coisas. Isso bagunçou o mercado. Hoje eu conheço muitos produtores, nível de Brasil, que foram atraídos aí com uma promessa de solução, com uma promessa de redução de custo, né? E caíram no conto do vigário e hoje não querem, né? Do bilhete premiado, que também é velho, né? E não querem saber do uso da tecnologia. Então isso aconteceu, tá? Isso aconteceu, infelizmente, continua acontecendo. A gente vê aí que, às vezes, assim, não querendo ser polêmico, mas a gente pesquisa, né? Eu já publiquei mais de 100 artigos envolvendo agricultura de precisão, lancei 2 livros, tenho quase 60 capítulos de livros publicados nessa área e tal, orientei 41 dissertação de mestrado, já estou há muitos anos na universidade. Às vezes a gente é atropelado por um influencer qualquer. Alguém que entra com uma visão agronômica vazia, despreparada, que não tem seriedade, não tem compromisso nenhum, e é mais ouvido do que uma Embrapa, do que uma universidade, enfim. Isso, infelizmente, acontece. É duradouro? Não, né? Não é duradouro. Uma hora a conta chega. Né? E agora, trazendo exatamente com isso que eu falei, com qualidade amostral, né? Hoje a gente tem que cuidar muito, né? Tem trabalhos clássicos, dependendo da região do Brasil, aí, né? Aqui para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a URGS trabalhou muito sério nisso, né? A Federal do Paraná trabalhou muito sério, né? A própria Exalc, o pessoal trabalhou também para o Cerrado, trabalhou para São Paulo, oeste do Paraná, né? De entender essas relações, se a amostragem envolve linha ou entre linha, se a amostragem, quando a adubação é na linha, né? Mostrando ali que a gente tem que ter o mínimo de rigor de relações entre uma amostragem na entrelinha, as amostragens na entrelinha, que é para pegar o residual, que é para pegar, né, vamos dizer assim, o que tem disponível dentro do solo, e também ter o efeito residual recente, que é na linha. Então, tem lá, já tem, aqui para o sul tem trabalhos clássicos, 10 na linha, 2 na entrelinha, né, 2 na linha, 10 na entrelinha, né, mas essa relação tem, assim, ela tem uma certa flexibilidade, mas não assim de chegar lá e fazer um buraco naquele ponto e confiar na geoestatística. Isso é um desastre, né? Se a amostragem é na entrelinha, né, quer dizer, o produtor já vem com adubação de sistema, que já vem fazendo a lanço, porque nós tínhamos medo lá no passado, né, principalmente fósforo, de adubar a lanço. Por quê? Porque a gente dizia que não tinha mobilidade, né, potássio já tem mais móvel, né, mas o que a gente viu ao longo do tempo? Que áreas que não têm rotação de cultura, né, eu tenho, sim, limitações de fazer adubação a lanço. Por quê? Porque quem empurra os nutrientes lá para baixo é água e raiz.
Então, eu preciso ter sistema de produção. Quem tem sistema de produção pode fazer coisas diferentes. Né? Mas essa questão da amostragem, ela já está quantificado, está nos manuais. Isso é da agricultura clássica. Isso mudou? Não. Porque a forma de eu cuidar a amostragem, nós não criamos uma amostragem nova para a agricultura de precisão. Nós usamos o que foi desenvolvido pela ciência, por pesquisadores que doaram a vida inteira para que a química do solo avançasse na lavoura. Nós enterramos esses caras? Não, nós não podemos botar fora essa informação. Agora, nós pegamos essa informação e adaptamos para algo que permite enxergar um pouco mais além da fertilidade. De um manual clássico para planilhas, de um manual clássico para sistemas. Né? Agora, a relação lá de linha entre linhas, se a amostragem é a lanço, se a adubação é a lanço, se a adubação é na linha, isso não mudou. Não mudou. Então, quem está fazendo exageros no campo está pecando. Tá? Nós temos que combater, Itamar. Nós temos que combater esses caras. Tá? Uma vez, um produtor me disse assim, me mudou umas análises para mim olhar, só para fechar esse tema, e eu disse assim, cara, mas aqui tem um ruído muito grande. Ele disse, eu queria te mostrar, porque assim, ó, quantos pontos tu faz de amostragem por dia? Você sente que eu coletava solo. Olha, cara, eu trabalhando aí, né, na época nós não tinha quadriciclo, tinha que ser num trado lá, e olha, cuidando aqui a camada, fazendo o número de subamostras, né, cuidando e tal, eu faço uns 50 pontos por dia, olha, chegando com a língua de fora no final do dia. E o cara disse assim, pois é, cara, mas o cara disse assim, veio uma empresa aqui prestar serviço para mim, e o cara em meio dia, ele coletou 120 amostras. Aí eu digo, esse cara é ninja. Daí no outro dia o cara ia coletar o outro talhão, ele pegou o cavalo, que não faz barulho, e se escondeu atrás do mato. O cara chegava num lugar e cravava, enchia 10 saquinhos naquele mesmo lugar. Cara, o cara pegou, só não passou o reio, como diz no Rio Grande, mas mandou o cara se retirar da propriedade dele. Então, assim, tem que cuidar com a picaretagem. Desconfio, barato custa caro. Tá? E na agricultura de precisão ou na gestão de dados, principalmente na gestão de dados, nós estamos falando aqui de agricultura clássica, gestão dos dados clássicos, gestão dos dados de agricultura de precisão, tá? Infelizmente, nós temos poucas pessoas que entendem, poucos sistemas que fazem isso no Brasil ainda. Tá? Então, desconfie quando vem com uma promessa muito mágica, né? Porque senão não entrega resultado, tu gastou dinheiro e podia ter feito outras coisas. E, professor, a gente falou de redes sociais, né? Estava olhando na rede social do senhor, e o senhor escreveu o seguinte, variabilidade dentro da área é o maior desperdício escondido. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. O que acontece? Tu negligenciar que as coisas são diferentes, né? Tu corre um risco de não resolver. Eu sempre dou um exemplo dos meus alunos. Às vezes eu tenho 50 alunos dentro de uma sala de aula. E tem aquele cara que tem mais dificuldade, tem aquele cara que tem o tino comercial, tem aquele cara que é marqueteiro, tem aquele cara que é técnico e tem aquele cara que é gênio. Né? E essa é uma variabilidade que eu tenho dentro da sala de aula. Se eu não considerar isso, eu não formo boas pessoas em cada um na sua expertise. E dentro da lavoura, eu digo assim, é um risco que nós corremos de continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que o Ita trouxe isso, o Itamar trouxe isso. Porque o meu avô fez e deu certo, comprou terra. Porque o meu pai fez e comprou máquina. E nós temos essa fazenda porque eles fizeram desse jeito. Sim, naquele momento era o que tinha que fazer. Mas tu não espere resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Né? E hoje, assim, eu nunca encontrei um talhão homogêneo do aspecto de sistema de produção. Agora, você vai perguntar, Santi, tu já viu áreas homogêneas em argila? Já. Né? Claro, dentro de intervalos de classe. Não tem valor pontual, não tem talhão com todos os pontos 60 de argila. Tu já viu áreas com homogeneidade de fósforo? Já. Áreas que nós construímos, fertilidade, que a meta, que lá no início a gente achou que ia levar para valores pontuais. Depois nós definimos que é as famosas legendas dos mapas. Tá? Olha, eu quero a minha meta aqui, então eu chamo de meta.
né? A minha meta aqui, o fósforo tá, para essa classe textural, está entre 12 e 15. Isso aí tá bom, porque vai ter uma variação biológica por trás ali, né? Então, dentro daquela meta que eu construí de aonde elevar o valor do atributo, isso eu já vi. O que eu nunca vi é a área toda uniforme. Então, se a área não é toda uniforme, porque ela vai estar ajustada do ponto de vista químico, desajustado do ponto de vista biológico. Ajustado do ponto de vista biológico, desajustado do ponto físico. Sempre nós vamos ter algum probleminha, né? E quanto mais intenso o sistema de produção, maior é essa variabilidade. Áreas irrigadas, nós temos que cuidar com maior maestria do que áreas de sequeiro, porque nós temos uma intensificação de cultivo mais. A área de integração lavoura-pecuária, um cuidado ainda maior, porque aí eu tenho o efeito cultura, eu tenho o efeito forragem, eu tenho o efeito animal, né? Então, assim, negligenciar que o meu talhão, que eu não tenho essa desuniformidade, é não saber tratar com carinho o solo. Eu não consigo atingir o objetivo desejado pelo solo, né? Aí que eu vejo assim que entra a grande contribuição da agricultura de precisão. Fazer agricultura de precisão, fazer amostragem de solo, não é moda, isso que o pessoal tem que tirar da cabeça. Tá? Porque os caras que ganharam o SESB fazem agricultura de precisão. Por que eles fazem? Porque tem que fazer, cara. Tu tem que fazer, senão tu não acerta o insumo que precisa, tu não acerta aquilo que realmente precisa para alimentar a genética que tu vai botar em cima. Não adianta tu ir num dia de campo e comprar a melhor genética. Na pecuária de leite você fala muito isso. Antes de tu comprar a vaca, que dá 50 litros de leite por dia, tu tem que ter pasto e água limpa, água fresca, tem conforto térmico para a vaca. Nós botamos uma genética de 100 sacos por hectare, e aí o que acontece? Não tem palha na lavoura, pleno meio-dia está lá 50 graus a cultura. Então, essa é a variabilidade invisível que mata a gente. É a anemia invisível, nós criamos uma anemia invisível. Há 20 anos atrás, Gabriel, eu ia dizer assim, eu não podia falar disso, porque nós não tínhamos ferramental, nós não tínhamos ciência. Hoje nós temos pesquisa, nós temos ferramental, nós temos sistema, nós temos software, nós temos gente para nos ajudar a fazer tudo isso. Então não tem desculpa, não tem desculpa. E é nos anos mais difíceis que a agricultura de precisão dá mais retorno. Não tenho dúvida disso. Acho que o recado está dado, né, Gabriel? Acho que não tem o que a gente falar mais, né, sobre isso. Mesmo que não tenha espaço ou condições para fazer a agricultura de precisão, os dados precisam ser levantados, o diagnóstico precisa ser feito. Não vai fazer agricultura de precisão, faça convencional, faça bem feito, porém, registre esses dados para você ainda continuar essa evolução. Eu fiz 5 anos de agricultura de precisão. Esse ano eu vou dar uma segurada, fazer um convencional aqui, para voltar ano que vem, ou aqui 2 anos, a mostrar e fazer a agricultura de precisão. Mas registre esses dados para o teu histórico. Itamar, tu tocou num assunto que nós não podemos encerrar essa nossa conversa sem eu falar sobre isso. Eu converso muito com produtores e tem toda uma discussão em nível de Ministério de Ciência e Tecnologia, nível de Ministério da Agricultura, né? Enfim, inclusive lei de proteção de dados, né? De quem que é os dados, se é da empresa, se é do agricultor, enfim. Eu acho que isso a gente tem que falar, nós não podemos deixar. Mas eu vejo assim que tem muitos produtores que tu conversa com ele, o senhor faz agricultura de precisão? Ih, faz uns 15 anos que eu faço agricultura de precisão. Mas que maravilha! Só que nesses 15 anos, ele é atraído por preço, por uma proposta comercial, por algo que é normal, natural. Ele trocou já umas 4, 5 vezes de empresa prestador de serviço em agricultura. E pergunta para ele se ele tem os primeiros mapas, tem os segundos mapas, o terceiro mapa. Não tem. Ele perdeu tudo aquele histórico dele. O que nós não podemos cometer da agora para frente é perder isso. Tem que estar em algum lugar. Tem que estar em algum sistema. Então, é a mesma coisa que fazer uma análise de solo. Tem muito produtor que fazia análise de solo na década de 70.
pergunta para ele, olha a preciosidade de uma análise de solo da década de 70, agora em 2026. Como é que era a condição natural daquele solo, como é que, quando ele abriu o campo, quando ele abriu o cerrado, na década de 80, abertura do cerrado, 90, mas a Unitaid, ele perdeu a história dele, pegou fogo a casa dele, queimou as fotos dele, queimou o registro dele. Então isso é muito triste, e isso eu vejo cotidianamente na agricultura de precisão, né? Então, assim, eu não consigo ter um direcionamento assertivo de médio e longo prazo se eu não, em se tratando de solo, se eu não tiver esse acompanhamento, né, ao longo do tempo, tá? E isso é algo extremamente importante, né? A gente está falando de banco de dados, nós precisamos tratar com mais carinho isso. E se a gente não sabe fazer, tem gente que sabe, tem empresa especializada nisso, tem consultores especializados nisso. Cara, isso não é caro, isso é um investimento, porque na agricultura a gente tem que tomar uma decisão. Vou resgatar algo que você falava lá, nas primeiras frases que eu li sobre agricultura de precisão, que dizia assim, era uma frase que eu julguei muitos anos, que era ilusão, que era fake news, né? Ele diz assim, a agricultura de precisão é uma tecnologia que vai nos ajudar a enxergar metro a metro da propriedade. Eu digo, mas que jeito metro a metro? Hoje eu vejo assim que o metro a metro é enxergar o detalhe, enxergar, assim, coisas que nós não conseguíamos ver. Não é pegar o metrinho lá, 10 mil metros quadrados do hectare e eu ter 10 mil informações. Agora, com o NDVI, com a imagem satélite, a gente está conseguindo chegar numa resolução centimétrica, né? Mas não era esse a fala de quem estava, né, trazendo aquela frase. É a oportunidade da gente enxergar o detalhe. E para enxergar o detalhe, não tem como a gente não pensar nos dados. Não tem. Né? Então, começa com uma informação assertiva, mas começa numa consultoria assertiva, começa com uma seriedade de processo e uma confidencialidade. Assim, eu tenho que ser teu parceiro. Se você é meu consultor, eu não posso mentir para você. E você é meu consultor, você não pode mentir para mim. Né? Hoje eu vejo muito produtor que ele se engana, cara. Ele diz que está tudo bem na propriedade, que está produzindo bem, que ele não precisa fazer uma agricultura de precisão, que ele não precisa fazer uma amostra de solo, que ele não precisa fazer uma rotação de cultura, que ele não precisa trocar genética, que ele não precisa trocar o princípio ativo do produto, e ele está se enganando, cara. Né? E nós não temos mais tempo para se enganar na agricultura, senão a gente quebra. Gestão de dados, armazenamento, enxergar metro a metro, é só chamar em séries, né, Gabriel? É isso aí, cara. Papo excelente, pessoal. Eu acho que cumprimos nosso objetivo aqui. Quero trazer informação de qualidade, reflexões para o pessoal pensar aí ao longo da semana. Se precisar da gente, pode contar com a gente. E para encerrar, professor, duas perguntas mais abertas, assim, mais filosóficas. Professor, se o senhor tem um sonho para a agricultura brasileira, qual seria esse sonho? O que você imagina para ela? Se você pudesse dar um único conselho para o agricultor, qual conselho seria esse? Cara, eu não tenho dúvida alguma que o meu sonho é que todo produtor ame o seu solo. Ame o seu solo. E é como eu falei lá atrás, assim, algo que tem de mais valioso dentro de uma propriedade é a vida, a saúde das pessoas, é a alegria dos filhos, dos netos, enfim. Né? Mas depois o que tem de mais valioso dentro de uma propriedade é o solo. As máquinas vão, os benfeitorias depreciam, né? Tem que ser reconstruído. E o solo é algo que a agricultura mundial, a agricultura, né, só existe por conta do solo. Então, se a gente... o solo é quem tornou o Brasil aí o maior exportador de alimento do mundo, né? Hoje, o Brasil aí, se fala que até 2030... um terço de todos os alimentos consumidos no mundo vão vir do Brasil, né? Então, assim, cara, como é que nós não vamos amar, né, o nosso solo? E a gente começa amando o nosso solo, conhecendo o nosso solo. É um namoro, né? A gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece, né? Então, esse é o meu sonho. E
Um conselho, professor, para o agricultor, então. Eu acho que o conselho mais assertivo, né, dentro disso, é que ele não tenha medo de investir em boas consultorias. A gente não consegue fazer nada sozinho, né? A gente tem que trabalhar em equipe. E às vezes e isso vale para os consultores, produtores, né? A gente estava falando em integração de dados, de um não mentir para o outro, né? Eu acho que assim, investir em boas consultorias, confiar na ciência, né? Hoje a gente evoluiu muito como assim, ciência, né? Hoje o Brasil já está se tornando um dos referências na área de carbono, referência na área de biológico, referência na área de genética, referência, né? O mundo depende da exportação de máquina brasileira, parece que a gente não enxerga, mas o Brasil hoje é um dos grandes exportadores de máquina do mundo, ou seja, se nós somos exportadores, nós temos cérebros pensantes aqui no Brasil muito, né, para frente. Eu acho que assim o conselho que eu dou no produtor é que selecione, que investiga bons consultores, boas empresas, né? E eu acho que essa associação, faça essa associação, né? Porque é algo que com certeza vai entregar mais valor, né? E claro, o conselho que eu dou, faça agricultura de precisão, confie na gestão de dados, né? Maravilha. Professor, deixa suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, se você quiser falar dos seus livros, onde o pessoal consegue adquirir. Bom, vocês vão me encontrar muito fácil, eu não tenho Facebook mais, né? Eu tenho Instagram, Antônio, tudo minúsculo, né? Antônio.luiz.sante, né? No Instagram, o pessoal pode nos seguir aí, eu estou sempre compartilhando coisas, né, técnicas, coisa boa, né? Algumas reflexões aí sobre o campo. Tem o LinkedIn também, que está lá, Antônio Luiz Sante, né, no LinkedIn, né? São duas plataformas que eu uso, tá? E também o meu WhatsApp, né, esse está público, né, 55999294933, né, ali vocês podem, ou pelas redes sociais, vocês vão me encontrar. Nós lançamos um livro, final agora de 2025, um livro, fazia já um tempo que eu queria escrever, que é Plantas de Cobertura e Ambientes Limitantes, traz muito do que nós conversamos aqui hoje. É um livro que traz uma reflexão muito importante sobre essa nova visão aí da agricultura de precisão e digital, né? Tem 2 capítulos aí também escrito pelo meu amigo Alexandre Gazola aí sobre plantabilidade, sobre essa questão de qualidade, né, de plantio, o que isso impacta, né? E envolvendo carbono, envolvendo plantas de cobertura. Então, o pessoal quiser adquirir aí, a gente pode entrar em contato, que a gente manda sem problema algum. Aí já estamos com poucas cópias, estamos fazendo a reedição dele, já esgotou, mas alguns exemplares eu ainda tenho aqui comigo, físico, né? E é esse é o nosso compromisso, né? Ajudar o produtor e o técnico brasileiro a produzir comida. Não tem gesto mais lindo que produzir comida. E os produtores brasileiros fazem isso com muito carinho, com muito amor, né? Gratidão a eles. Com certeza. E, Itamar, quais as suas considerações finais aí sobre o nosso excelente papo, nossa excelente conversa de hoje? Hoje a conversa estava tão boa que o tempo passou que a gente faz aí em torno de 50 minutos, 1 hora, a gente já estourou esse tempo longe, né? Mas foi muito proveitoso. Acredito que o pessoal vai tirar muito proveito dessa conversa. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, por ter aceitado o convite e estar conversando com a gente. Enalteço aí o conhecimento que o senhor tem na questão de agricultura de precisão, amostragem de solo, tudo isso é muito significativo, tanto para quem é do agro, o próprio produtor, o consultor, né, o técnico, mas também pelo momento que a gente está vivendo. Então, muito obrigado, né, por ter aceitado esse convite e, principalmente, muito obrigado por ter compartilhado conosco esse conhecimento. Pessoal também, né, que quiser acompanhar a Academia do Solo, aí encontra no Instagram lá, pessoal. Quem quiser mandar dúvidas para a gente conversar, fica à vontade, né? E, enfim, obrigado mais uma vez, professor. Isso aí, obrigado. Pessoal. Pode falar, professor.
Não, obrigado a todos vocês aí, o pessoal, né? A gente tá, isso é um prazer aí, se alguém quiser também nos convidar aí para alguma palestra, algum evento, feira, né? A gente está sempre rodando o Brasil inteiro, muita pesquisa, muito compromisso, muito trabalho, né? Então, é um prazer imenso aí, se alguém precisar da gente, né, para ajudar a esclarecer, treinar a equipe, né, enfim, ajudar a propriedade, a empresa e o negócio ser mais assertivo, né? A gente está à disposição também. Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Siga as redes sociais da Inseres. A gente tem novas conversas de lavoura engatilhadas aí. Então, siga nossas redes para não perder nenhuma delas. Muito obrigado, então. Então, até a próxima conversa de lavoura, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Conversa de Lavoura, uma parceria Inseres e Academia do Solo.